Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual pelo canal oficial do YouTube Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores, colegas vereadores e vereadoras, que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 24, versículo 2. Porque o seu coração maquina violência e seus lábios falam para o mal. Solicito agora que eu faça a leitura do expediente. Projeto de lei iniciativa do Poder Legislativo PL/148/2025, de autoria do vereador Marcos Soares Machado. Veto total oposto pelo prefeito municipal do projeto na lei número PL 121/2025. Indicação de número 547/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Indicação de número 548/2025 a 550/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 806/2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 807/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 808/2025, autor Ademir José Honorato. Justificativa de ausência. Justificativa de ausência de número 457/2025. Justifico a ausência do vereador Valdeci Bittencourt, conforme o artigo 99 da linha C da sessão ordinária do dia 11/10/2025. Criciúma, 11 de novembro de 2025. Justificativa de ausência de número 456/2025. Justifico a ausência do vereador Obadias Benoni na sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2025, nos termos do artigo 99 da linha C do Regimento Interno. Criciúma, 10 de novembro de 2025, Alexandre Chaves Souza, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Horário político de hoje, iniciamos com os vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui em casa. Santa Catarina é, sim, um estado ótimo e muito bom de se viver, né? Picuinhas dizem, falam, né, que o presidente Bolsonaro decide as coisas dentro da casa dele, né, de assuntos dele, assuntos políticos, né, tipo indicação de senador e outras coisas no Brasil inteiro. Isso ele já tomou, já faz tempo que ele vem falando esse assunto, que ele quer fazer essa nominata e ele tem um para escolher em cada estado. Bom, eu digo, diferente do Lula, que ele fazia a mesma coisa, indicava e fazia, mas de dentro da cadeia. Você lembra muito bem? Tinha visita de advogado, não era advogado e tudo mais, mas isso aí é o modus operandi do PT, da esquerda, de fazer e de buscar. Entende? Então, o homem decidia de dentro da cadeia. E não adianta, às vezes, querer dizer, mudar, não adianta espernear. O Carluxo vai vir para Santa Catarina. E ele vai ter o direito de disputar. Como um bom brasileiro, ainda somos Brasil. Ainda somos Brasil. Ainda não viramos uma Venezuela de fato. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa boa vai acontecer. Porque se realmente virar e piorar, os próprios eleitores da esquerda é que vão amargar. Eles vão amargar primeiro, porque eles dependem de tudo e dos outros. Né? O povo de direita é povo trabalhador, povo ordeiro. Quanto à esquerda, uma boa parte dela é ali, é sempre agarrado em querer avançar. Pois bem, ontem eu também falei outro assunto, e eu até errei numa colocação. Eu disse ontem que teve um anúncio de uma deputada que falou que tinha 580 deputados. Não, Santa Catarina tem 580 vereadores, e que 530 já estavam alinhados com a futura, ou candidata a senadora, né, aqui do nosso estado também. Eu só quero, da Carol Detoni. Repito, eu não faço parte desses 530, eu faço parte dos 50 que estão ali também, certo, pelo partido, e apoio, sim,
a decisão do presidente Bolsonaro. Inclusive, logo, logo, ele também vai ter decisões favoráveis a ele, eu tenho uma certeza que a gente acompanha muito, e daqui a pouco as surpresas vão vindo, né? Toda essa mentirada, que estão fazendo com ele vai caindo aos pedaços, e ele vai ficar elegível, porque ele não está inelegível, está tomado por isso. Porém, e ele vai ser candidato em 2026, e ele vai ser o nosso presidente, e glória a Deus, e vamos em frente. É isso aí, muito obrigado, um abraço. Vereador Toninho da Figueira. Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas e colegas vereadores, ao público que nos atende, que nos assiste. Eu subo nessa tribuna hoje para parabenizar, né, em nome do Cristiano, toda a equipe da Celesc, pelo ônibus hoje que está lá na Grande Santa Luzia. É um projeto muito importante para aquelas pessoas que não têm condições de até se deslocar hoje até a Grande Próspera, né, onde fica localizada a sede da Celesc. Então, é um projeto que vem, eu tenho certeza que vai agregar muito para as pessoas que não têm condições de se locomover até a Grande Próspera. Então, é um projeto que vai estar destacando em outras comunidades. Então, eu subo aqui hoje só para parabenizar, né, a pessoa do Cristiano, em nome dele e todos os servidores da Celesc. É isso. Obrigado. Boa tarde. Vereador Luiz Fontana. Questão de ordem cedida ao vereador Marquis Machado. Senhor presidente, obrigado. A questão de ordem é para pedir, na forma regimental, a adiação da votação do meu projeto 134 de 2025, que consta na ordem do dia de hoje, para a próxima sessão, segunda-feira que vem. Isso. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Justifico porque a família não está na cidade e gostaria de participar. Uma segunda questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Marquis Machado. É apenas para justificar minha ausência, de acordo com 99, a linha C. Atendido plano. Convido o vereador Neto e o vereador Miri, que compõem a mesa diretora. Agora sim, vereador Luiz Fontana. Declina. Vereador Marquis Machado, ausência justificada. Vereador Aldinei Potelec, vereador do Republicano, reclina. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondar, declina. Vereadores do PSDB, Daniel Cipriano. Cedeu seu tempo para Daniel Formentin. Vereadora Gorete Boaroli. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, o público que nos assiste através da forma virtual, que estão no plenário também. Eu gostaria eu acho que a assessoria ali mandou um videozinho aqui sobre, já foi feito o pedido aqui, nobre professor Toninho, a sua pessoa já pediu, acho que o vereador Juarez também já pediu, sobre a SC 443. Quem conhece ali, não sei se o pessoal todos estão se localizando, fica ali perto do bailão ali da estância, né? É o Ratão agora? Era o Ratão. Tá. Então, ali, o vereador Toninho conhece muito bem aquela região ali, acho que o vereador Miri também já fez uma indicação aqui no Dembosque, aonde liga ali três bairros, né, vereador? Dembosque, Linha Batista e também a Içara, a Vila Selinger. E ali está um joga para lá e um joga para cá. A gente já esteve lá falando com o Miro do governo do Estado, o vereador Ademir, o senhor que esteve lá, acho que o senhor conhece essa demanda também, né? Talvez o senhor podia até nos ajudar. Uma parte, vereador. Vereadora Gorete, obrigado pela parte. Pois não, farei questão
né, de verificar, e verificar já está verificado, de chamar a atenção, de conversar lá com o Miro e também com o fiscal daquela rodovia ali, né, que realmente sim tem contratos para essa conserva de rodovias. Daí a gente vai verificar o que está acontecendo e pedir para atender esse plano. Tanto é que ali teve outros também que tem razão, outros quiseram pedir também, mas farei isso por você também e pela cidade, tá bom? Permanece aí, vereador. É porque ali, vereador Ademir, como o senhor já foi lá você cuidava dessa parte do... Coordenador Regional Sul. Né? Ali tem a entrada no meio da SC 443, que vai para Vila Selinger, linha Batista e linha Anta. Tudo num local só. E ali acontecem muitos acidentes, porque o pessoal, ninguém sabe de quem é a mão ali. Então, o vereador, acho que talvez conversar com o Miro, eu conversei com ele disse que ali tem um problema do município junto, que eles estão vendo como é que vão fazer. Até nós estivemos conversando com a família lá para ver se havia a possibilidade da doação de um terreno ali, vereador Toninho, da pessoal ali da Madeireira, para fazer uma rotatória, alguma coisa que resolvesse ali, porque ali está muito perigoso, ali ainda vai causar alguma coisa, algum acidente ali, então a gente gostaria muito que tomasse providência. Já está. Perfeitamente. Ali é o seguinte, ó, a rodovia, a metade um lado é de Criciúma, o outro lado é de Içara, então às vezes tem essa confusão mesmo. E assim, as empresas e os loteadores e o próprio município fazem ruas e eles não adequam ao Estado. A lei diz que quem faz, o Estado está ali, eu estou aqui. Né? Você tem que se adequar a mim, a rodovia, é federal, estadual, municipal. E os municípios próprios são culpados demais ainda de fazer essas entradas e não regularizar na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Esse é o maior problema. Eu vou ver isso para você. Eu agradeço, vereador, pela contribuição. Então, eu deixo aqui, né, o nosso pedido para que vejam aquela situação daquela localidade. Obrigada, presidente. Com a palavra, o vereador Neto Gione. Declina. Vereador Miri D'Agostinho. Declina. Vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, vereadora, só para contribuir com a fala do vereador Ademir, vereador Ademir, já que você vai ser o interlocutor para resolver esses problemas aí do bairro Dembosco, no qual você falou que os municípios são culpados de não resolver os problemas de saída e entrada dos bairros ali, mas tem um local que é de suma responsabilidade do Estado, e que não tem nada de entrada de município, nada que está uma vergonha, que é no anel de contorno viário antes da igreja Aba. Ali, você sai ali do trevo que vai para o Dembosque, dirigindo para a Aba, está cheio de buraco. Está se deteriorando o asfalto, o Miri já esteve lá e não se resolveu nada. É isso que a gente gostaria que também fosse lá, desse uma olhada, porque ali é um local onde os municípios se interligam, vem pessoal de Uruçanga, Cocal, tudo transito por ali para ir para o Rincão, para a Içara. Dou uma parte. Otávio da Soler, justamente. Boa tarde, vereadores. Obrigado, vereador Antônio Manuel. Essa questão das intervenções junto das rodovias estaduais, isso ultrapassa governos, não é do governador agora, não é do governador Moisés, não é do governador... Infelizmente, o Estado é lento pra caramba. Semana retrasada, eu acompanhei o empresário ali que tem um empreendimento na região do Rio Maina, ali em frente a Anjo Químicas, estão lá desenvolvendo todo um loteamento industrial e tudo mais. E, infelizmente, quando se trata da questão de um retorno do Estado para a implantação e fazer o acesso do empreendimento à rodovia do Estado, não anda. Está lá há 2 anos e não tem resposta. Você queria uma parte, vereador? Nós temos que se escorar no Ademirzinho, né? Ele passou vereador por lá, Aldinei, do Estado.
Obrigado pela parte. Vereador Ney, você tem total razão nisso aí. É demorado, sim, tem projetos que chegam a demorar 1 ano, 2 anos até. Tá? Isso é verdade, mas às vezes a interlocução que tem entre e-mail, às vezes as empresas também deixam lá, não olham, ficam cobrando e vai ver está na mesa deles. Acontece, é culpa recíproca dos dois. E sobre o que você falou ali, vereador Toninho, o senhor tem razão de que está ruim mesmo, está péssimo, está uma vergonha. E eu já estou preparando uma peça, já falei com o Jorginho Melo, com o secretário Géry e com o Ricardo Grando, para fazer por decreto a estadualização. O que acontece? Tudo anel aqui, ele está hoje, ali do Rio Maina, até C445, até a 108, essa aqui de Cocal, está estadualizado. Daqui, onde faz a volta, vai lá por trás, tudo certinho, pega Içara e sai lá na Unesc, ainda ela está num limbo, ela é municipal. Está de responsabilidade do município. O Estado não pode intervir, não pode colocar nada dentro dos seus custos de conserva para consertar, porque realmente tem esse problema. Então, por isso que o requerimento vai surgir daqui mais uns 10, 15 dias, e a gente vai fazer para realmente sanar esse problema e passar de vez para o Estado e que o Estado resolva. Certo? Vereador, tem mais o meu tempo também, vereador. Inclusive ali é um local... Inclusive, ali é um local, vereador Ademir, onde passam os caminhões pesados, e por isso que está se deteriorando todo o asfalto. Se você for lá agora, infelizmente, tem uma cratera quase que perto da entrada da igreja lá, onde um buraco lá que o pessoal desvia, que daqui a pouco vão bater um carro no outro, porque quando vem um carro de um lado e do outro, vão desviar, daqui a pouco acontece um acidente. Então, essa é uma preocupação que se tem. O Miro já esteve lá, levou, inclusive, o engenheiro deles junto lá, todo deu uma olhada lá, mas até então já faz mais de mês. Aguardamos que realmente aconteça para evitar um acidente ou coisa parecida. Mais uma parte, de uma parte, sim. Então, encerra a minha fala. Vereador do União. Não. Vereador Daniel Formentin, vereador do PSD. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, a mesa diretora, os meus pares e o público que nos assiste. Ontem, aqui nessa tribuna, eu falei que a minha causa é a causa dos pobres. E falei, senhor presidente, sobre o sofrimento e a omissão. E aqui eu quero citar uma frase do grande brasileiro Chico Xavier, que muito se dedicou às causas dos pobres e dos que mais precisam. E ele diz o seguinte, em uma entrevista: a omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Viver em sociedade, senhor presidente, só tem sentido se a gente viver em comunidade. E o Estado ele só tem a legitimidade com uma finalidade, que é atender a população nas suas necessidades e pacificar a sociedade. E, dito isso, senhor presidente, eu volto ao tema das pessoas com câncer, do UNACOM. Há 15 dias atrás, eu fiz o requerimento, 2 requerimentos. E um requerimento foi ao governo do Estado, que é a alta complexidade. E o outro, a providência quis que a casa encaminhasse ao município. E coincidiu. Porque o Estado, em sua resposta, e aqui eu saldo, porque foi muito rápida, ele disse que não é atribuição do Estado, que essas informações eu deveria buscar junto ao município. E o município, ele responde o requerimento, que foi encaminhado equivocadamente, mas quis a providência que o município respondesse.
E o município respondeu o seguinte, o prefeito Vaguinho assinou, que o UNACOM é um serviço do Estado, de alta complexidade, que não é responsabilidade do município, e o município não consegue dar as informações. E eu pergunto, senhor presidente, e aqui eu não vou fulanizar o meu debate, mas a população ela não pode esperar. Eu recebo diariamente as pessoas falando sobre a demora no atendimento. E, pasmem, e aqui eu faço um chamado ao doutor Luiz Fontana, meu colega, que é o vereador da saúde, mas é o presidente da Comissão de Saúde. Eu encaminhei um ofício à Comissão de Saúde dessa casa solicitando a possibilidade de convidar o prestador do serviço, que é o Hospital São José, e a gente sabe que o Hospital São José ele tem as suas dificuldades, porque é uma instituição de filantropia, e o responsável regional da saúde do governo do Estado, porque a nossa intenção, presidente, é entender o serviço, é ver o que a Casa do Povo pode fazer, achar espaço no orçamento. Mas o que não pode é a população esperar, é as pessoas com câncer sofrendo, é as pessoas com câncer com a falta de informação. A lei diz que em 90 dias a pessoa tem que estar fazendo a quimioterapia ou a radioterapia, ou um encaminhamento com o médico, o responsável clínico do caso, ele achar melhor. Mas a pessoa não pode esperar. Sim, vereadora Gorete, concedo uma parte a Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Até por coincidência, vereador, não é coincidência, né? Hoje esteve no meu gabinete o doutor Guilherme, que atende no NACOM, e eu questionei ele. Ele assim, vereadora, estadualizou o NACOM e realmente a fila está demorada. O que era para 30 dias está passando até para 45 ou 60 dias. Então, o senhor foi muito feliz nesse seu requerimento e nós temos que ficar firme, porque a pessoa que é diagnosticada com carcinoma, gente, não pode passar de 30 dias da consulta, não pode. E isso eu acho que a gente tem que pegar firme no pessoal do Estado para ver o que está acontecendo. E isso tem que ser sempre foi prioridade, sempre foi portador de carcinoma sempre foi prioridade. Por que agora está acontecendo isso no Estado? E o Estado quer jogar para o município? Não, sempre foi Estado, sempre foi Estado. Sim, sim, concedo uma parte a Vossa Excelência, doutor Luiz Fontana. Vereador Neri, está doando seu tempo? O vereador Neri está doando 2 minutos do seu tempo. Vereador Daniel, quando eu recebi na comissão ali que o questionamento da UNACOM, aí eu entrei em contato com a doutora Cassiana, que é a diretora do hospital, e aí ela me respondeu assim, ó, zeramos a fila este mês pela primeira vez na história. Então, a fila de atendimentos, foi a resposta que ela deu, não tem ninguém esperando para ser atendido. Eu entendo ali o que a vereadora Gorete quis dizer em relação ao tempo, às vezes de um procedimento ou outro, realmente às vezes tem... Quando tu é atendido, tem um exame para ser feito, algum procedimento, um medicamento, realmente às vezes demora. E talvez esse gap entre o primeiro atendimento e o segundo pode ser que tenha uma demora. Mas de atendimentos foi zerado, então essa foi a resposta. Aí, em relação a eles virem na comissão, achamos mais oportuno para deixar para o ano que vem. Ano que vem agora está tendo mudanças na UNACOM, que aí seria o ideal eles virem ano que vem e mostrar todas as mudanças quando já tiver com a reforma pronta. Então, por isso, não que a gente não queira que eles venham, eu também acho que é bem importante eles virem sim. Mas eu acho que é mais importante deixar para o ano que vem, para eles poderem explicar todas as novas mudanças que vão ter no hospital daí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fontana. O ano que vem ainda falta 40 dias, mas irei esperar o convite, mas irei fazer outros requerimentos, porque eu preciso entender e concedo a parte, sim, aos meus colegas. Obrigado pela parte. Obrigado. Para mim, eu também sempre tinha a ideia que era pelo Estado, sim, a obrigação e tal. Mas na fala da vereadora Gorete falou que era o município, que daí o prefeito falou que agora é do Estado totalmente, que
Aí eu peguei e fui pesquisar. Aí eu botei aqui, se está falando errado, está aqui. A Unacom, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, faz parte da Rede Sistema Único de Saúde, SUS, e, como tal, a responsabilidade pelo seu funcionamento e custeio envolve as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, de forma solidária. Vamos buscar mais em cima disso aqui, certo? Só para esclarecer. Muito obrigado. É justo, sim, vereador, concedo uma parte, e é importante que a Câmara se debruce sobre o tema das pessoas com câncer. Sim. Vereador, obrigado pela parte. Deixa claro, quinta-feira da semana que passou agora, perdi minha tia com câncer, né, a irmã da minha mãe. Mas a questão, a tua luta é a mesma luta minha, e eu tenho certeza também de todos os colegas aqui dessa casa. A gente representa as pessoas, né, aí fora. Mas hoje a gente veja a dificuldade. A minha tia ela foi muito bem atendida pela Anacom, o vereador Neto, muito bem mesmo. Teve um retorno muito rápido. Enfim, né? Só que é uma doença que ela vem defasando, né? Se estendendo e cefando vidas. Mas o problema não está só hoje no governo do Estado. Eu vejo que o problema está em todo, né, em geral, como colocou, né, o vereador Ademir, desde o governo federal, governo no próprio município, que a gente tem visto também as dificuldades que nós temos tendo hoje. Então, vereador, então acho que é em geral, né? Obrigado pela parte. Sim, e por isso que na minha fala, vereador Antônio Manuel, eu falei que não vou fulanizar, mas essa casa, como a Casa da Representação, ela deve estudar e se debruçar e dar a resposta para a nossa população, porque o que não pode acontecer é o Estado ceifar a esperança da pessoa que quer vida. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier, você dispõe de 1 minuto e meio. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste também pelas redes sociais. É simplesmente fazer um convite aos senhores vereadores e povo que nos assiste pelas redes sociais. A Associação de Moradores do Bairro São Roque, Criciúma, Santa Catarina, convida a Associação de Moradores do Bairro São Roque, que tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de posse da nova diretoria da associação, que se realizar-se dia 15 de novembro de 2025, às 11 horas. O centro de eventos do bairro São Roque, em Criciúma, Santa Catarina. Sua presença é muito honrosa e tornará-se este momento ainda mais especial, fortalecendo um espírito junto e participativo e unificado, comunitário, que move o nosso bairro. Nacionalmente, comissão organizada da Associação de Moradores do Bairro São Roque. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e uma boa semana para nós, pela graça e a misericórdia de Deus. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio da Rosa da Luz. Colegas vereadores, essa questão de ordem é solicitando a dispensa de parecer das comissões permanentes de saúde, educação, obras e fiscalização do PL 01/2025, que altera o dispositivo da lei complementar e da outras providências. Ressalto que o projeto já recebeu parecer favorável da CCJ. Em votação, então, o parecer. A dispensa do parecer. Os favoráveis à presente constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a inclusão na ordem, questão de ordem novamente, secretária. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio da Rosa da Luz. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia desta sessão. Em votação, então, a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, vereadores. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar a dispensa do parecer da Comissão de Fiscalização do PE 90 de 2023, que autoriza a utilização da Lei número 8.635 de 2024, na implantação do empreendimento de Gias Construtora e Incorporadora Limitada. Ressalto que o projeto já recebeu parecer favorável das demais comissões permanentes. O pedido de dispensa do parecer da Comissão de Fiscalização do PL 90 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia de hoje do PE 90 de 2025. O pedido da inclusão do PE 90, a ordem do dia, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Indicação de número 547/2025, autora Gorete Correia Boroli. Reparo na pavimentação asfáltica da rua Helena Stalkowski Machiski, localizado no bairro Vila Rica. Requerimento de número 806/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando a projeto de pavimentação asfáltica ou manutenção nas seguintes ruas do bairro Cristo Redentor: Rua Pedro Justino Salbino, Rua Vital Juvenal Pacheco, Rua Manuel Goulart. Se sim, qual o prazo em que será executado? Se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 807/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente a Celesc, solicitando poda de árvore na rua Varce Colombo, em frente à unidade consumidora número 52940788, bairro Laranjinha, Criciúma, Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 548/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção da pavimentação da rua São Francisco do Sul, de frente aos números 495 e 1322, bairro Vila Zuleima. Indicação de número 549/2025, autor Ademir José Honorato. Reparo na pavimentação da rua Celesina dos Santos Lopes, de frente ao número 385, bairro São Sebastião. Requerimento de número 808/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de realizar uma nova pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Clair Ângela Barbosa, no bairro São Defende? Se sim, pode estipular um prazo? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e públicos assistem aqui e em casa. Eu fiz aqui 2 indicações e esse requerimento de algumas ruas. Essa Ângela Barbosa aqui lá do São Defende, ela está muito com problemas sérios, quanto dos outros bairros aqui, São Sebastião e da Vila Zulema, como foi citado agora há pouco aí. Da mesma forma como eu já fiz também lá para o meu bairro Quartalinha, deu umas 2, 3 ruas. O que acontece? É ruas que foram há muito tempo atrás, né, que estão ali, elas estão tudo quebradinhas, couro jacaré, tem alguma... Estão ruinzinha. E um pequeno reparo, novamente em cima, vai durar mais 20, 30 anos. Então, esse é o nosso trabalho, de refletir o pedido da população que chega no nosso gabinete para esse tipo de serviço. Então, nada mais justo do que, de repente, nessa região da São Defende, que foi feito bastante trabalho, agora por último lá no São Defende, bacana, né? Então, nada melhor que dar uma olhadinha nessa rua Ângela Barbosa também, para realmente fazer. Pode ser da parte sim, um pouquinho. Que às vezes esses reparos, vereador Toninho, o senhor que é o nosso líder, eles às vezes têm um custo menor para o município, né? Porque realmente vai lá, faz uma especificação, arruma, toca aquele material por cima, depois bota a capa asfáltica, vai muito para frente. Obrigado, Ademir, vereador.
E também o papel do vereador é realmente fiscalizar, para passar para os senhores vereadores, quem público nos assiste. Realmente a gente fez em torno ali de 10 ruas na parte de baixo e, segundo o nosso prefeito, mais uma vez com um olhar muito especial para todos os bairros, não só para São Defende, daqui a 10, 15 dias será feito a parte de cima, que está inclusive dessa rua que você colocou. Mas muito obrigado pelo até olhado pela fiscalização. Eu fico agradecido de repente, essa população já vai lá e fala para o pessoal, então, tá? Obrigado por essa aprovação do requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Guarete Boroli. A minha questão de ordem é para saudar a minha colega de infância, de juventude, a Gláucia Barbosa Milha, que está nos assistindo. Seja muito bem-vinda a esta casa. Indicação de número 550/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção na boca de lobo localizado na rua Antônio José Valtric, de frente ao número 86, bairro São Sebastião. Terminado o expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo PE 090/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a utilização da lei número 8.635 de 2024 na implementação do empreendimento Jazz Construtoras Incorporadora Limitada. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obras, Saúde e Educação opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Fiscalização foi dispensado e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de cumprimentá-los a todos, também as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias e pelas redes sociais. Eu fiz questão de subir aqui para discutir esse projeto, senhor presidente e colegas, porque ontem pedi vistas ao PE 90, porque tinha algumas dúvidas ao ler o projeto. E aí fiz questão de hoje de manhã ir lá na prefeitura conversar com o Juliano Colossi, que é o diretor de planejamento, para me inteirar melhor sobre esclarecer as dúvidas que eu tinha com relação a esse projeto, especialmente porque trata-se, né, da utilização da Lei 8.635, que prevê a questão dos projetos especiais. O antigo 169, né, que a gente conhecia como o antigo 169, o vereador Ademir, Vossa Excelência, que participou do CDM por muito tempo, representando a região da Quarta Linha como delegado, e eu tive a oportunidade de também presidir, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, presidi por 2 anos o CDM. E, quando a gente falava de utilizar o artigo 169, que é permitir a utilização do direito de construir, né? O empreendedor, ele paga a mais pelo fato de ele poder construir a mais daquilo que está previsto dentro do zoneamento onde ele pretende fazer o investimento. E, até então, antes da Lei 8.635, que foi aprovada ano passado, que separou o artigo 169 do plano diretor. Então, hoje nós temos a lei do plano diretor e nós temos algumas leis que fazem parte, né, do conjunto de leis que dão amparo legal para essa questão urbanística na cidade. Antes estavam todas elas dentro do plano diretor, hoje estão separadas. Por isso que essa lei 8.635, de 24, denominada Lei de Projetos Especiais, é a antiga lei do 169.
Se trata de um empreendimento da construtora Giasse, que vai acontecer, que pretende se fazer ali no bairro Santo Antônio, vereador Miri. Ela pretende construir 2 torres, 14 andares, né? São 280 apartamentos. A área do terreno, ela é uma área que compreende cerca de 17 mil metros quadrados, inclusive a área que está na escritura, na matrícula, é maior do que a área que está cadastrada na prefeitura. Então, a construtora já vai ter que fazer uma retificação para conferir se, de fato, a área que ela tem registrada na escritura é de 17 mil ou que vale a área de 14 mil que está registrada na prefeitura. Então, ela vai precisar fazer uma retificação e uma conferência dessa área. Ela vai, além disso, ter que fazer, além da retificação, ela vai ter que fazer todo um estudo, especialmente do impacto de vizinhança no que diz respeito ao trânsito, vereadores, porque ali naquela rua, no Santo Antônio, já existem 3 condomínios, já existem, além de o loteamento que tem, existem 3 condomínios ali e seria mais um 4º condomínio. E a rua, que é a rua, esqueci o nome da rua agora, está aqui inclusive no Lourenço Zanetti, no bairro Santo Antônio, ela continua a mesma. Ou seja, dentro do impacto do estudo de vizinhança, eu conversei com o Juliano Colossi, inclusive, da necessidade de cobrar da construtora, né, a construção de bolsões de estacionamento, porque você já imaginou, são 280 apartamentos em 2 torres. Então, além das vagas de estacionamento que o próprio condomínio vai precisar ter, você imagine se no final de semana metade ou 1/3 das famílias, vereadora Giovana, quiser receber alguém em casa, não vai ter onde colocar os veículos que virão. Então, precisa de fazer bolsões de estacionamento. Uma outra coisa também é importante frisar, a lei, ela diz que todos os imóveis, todas as glebas de terra que têm acima de 10 mil metros quadrados, nesse caso tem aí perto dos 17 mil, se não são oriundas de parcelamento, ou seja, de loteamento, mas nesse caso vão ser feito condomínio, ela vai precisar doar uma área verde e uma área de utilidade pública. Né? Inclusive, a gente precisa acompanhar, porque é no mínimo 3% de área verde e 3% de área de utilidade pública. E também ela vai realizar o pagamento de outorga onerosa, justamente por conta que ela vai utilizar aquela área ali, tem 2 zoneamentos, na parte da frente do terreno, de frente para a rua, ela pode construir até 4 pavimentos, e na metade do terreno para trás, para os fundos, ela pode construir apenas 2 pavimentos. Como na parte da frente tem uma APP, só vai poder utilizar a parte dos fundos. Então, a construtora vai ter que... Ela pretende construir 14 pavimentos, então ela vai ter que pagar uma outorga onerosa para poder construir mais 12 pavimentos, no caso, não só 2, mas sobre 12 pavimentos. Esse recurso é depositado no fundo, que depois o município pode utilizar para benfeitorias no próprio bairro, assim por diante. Além disso, vai ter que obedecer toda a legislação. Então, fiz questão de subir aqui, falar, né, e fazer a defesa, que sim, vou votar favorável. Né, foi encaminhado junto com o projeto de lei tanto o parecer técnico, quanto as atas das reuniões, tanto da Câmara Temática, quanto também as atas das reuniões do CDM, e sou favorável, sim, que o município cresça, que os nossos empreendedores possam investir cada vez mais no município. O que nós não podemos nos esquecer e ficarmos atentos é, como eu falei, aquela rua, ela continua a mesma. Nós não temos uma política hoje municipal de alargamento viário. Nós temos uma política municipal de asfaltamento, e está tudo certo. Agora, quando a gente vai investir em outros empreendimentos e fazer com que os nossos bairros cresçam, não de forma horizontal, mas de forma vertical, a gente precisa pensar no trânsito, porque essas pessoas vão ter carro, os seus familiares vão ter carro e vão guardar o carro aonde? Por isso que a gente precisa pensar e acompanhar essa questão, especialmente dos bolsões de estacionamento, para poder atender a necessidade do trânsito daquela região. Mas sou favorável,
Quer uma parte, vereador Ademir? Por favor, sou favorável, vou votar favorável e peço aos colegas vereadores também a aprovação do projeto. Cedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Portelec. Até só para dar mais de simplificação para as pessoas, para quem então não está entendendo, né? Esse ponto que ele chama aí é aumentar o índice. Isso. Entende? Naquela região ali, por exemplo, você bem falou, é 2 andares. Então, tem 1 hectare e pouco ali que poderia fazer sem pedir autorização nada. Ir lá fazer aquele monte de caixinha de fósforo, né? Aquele monte de prédiozinho pequenininho um lado do outro. Então, como tem espaço de sombreamento e tudo mais, onde essa verticalização que dá o direito, né? Logicamente, isso fala, né? Outorga onerosa, né? Nome bonito e tal, né? Mas isso é bom, porque é dinheiro a mais no município. Nós chegamos até na época, quando você estava ali como presidente, chegou a ter mais de 3 milhões em caixa, mais né? de 3 milhões. Então, esse dinheiro vai para os parques, aonde, logicamente, o prefeito decidir, pedir, e o CDM também pode, né? Mas é um dinheiro que ele fica ali e ele é bem utilizado. Da mesma forma, quando se faz o WAVE, né? Na região ali, a comunidade via saúde, educação, trânsito, tudo, né? Num total, né? Então, o que acontece? E, às vezes, a comunidade pode até adquirir algum benefício, como você bem falou, e não tendo como fazer, você falou do espaço de área verde, coisa e tal, ele pode fazer um benefício até 2 quilômetros do raio. Ou seja, não é que fez aqui em Criciúma, vai aplicar lá na quarta linha, não. Já que ali o bairro que vai ser atingido, é ele ou na proximidade dele que pode ser investido esses valores também de retorno diretamente. Então, também sou favorável, acompanho o relator aí. Exatamente, vereador Ademir, é importante, além do pagamento da outorga onerosa, eles são obrigados a doar a área verde e a área de utilidade pública conforme a legislação. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 124/2025, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, que altera o dispositivo da Lei 8.695, de 28 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a consolidação das leis municipais do município sobre álcool, tabaco e outras drogas e dependência, bem como sobre o sistema SISMAD, Conselho COMAD e o Fundo FUCOM Municipal para álcool, tabacos e outras drogas e dependências. A Comissão de Constituição votou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra a autora do projeto, vereadora Giovana Mondardo. Nobres colegas vereadores, a mesa diretora, público presente, quero dizer, presidente, que esse projeto foi fruto de uma pesquisa que a universidade protagonizou e, principalmente, da movimentação de um grupo de pesquisa da Unesc que trouxe a essa casa, em outro momento, numa tribuna livre, um relato sobre o aumento do uso dos dispositivos eletrônicos para uso de nicotina e coisas do tipo. Que, na verdade, o que se sabe é que esses dispositivos eles trazem muito mais malefícios do que o próprio cigarro comum e o que a gente tem visto declarado, inclusive, pela própria OMS. Além disso, descrito numa pesquisa que foi feita com mais de 1.000 estudantes da universidade, que o uso desses dispositivos é, inclusive, muito maior do que o cigarro tradicional por aí, ou seja, riscos que uma parte ainda é possível discriminar e outra parte que não se sabe o que tem ali dentro. Então, essa iniciativa é justamente para inserir no Código de Posturas também a proibição do uso
desses dispositivos em espaços públicos e a implementação, de fato, dessas placas também proibindo. No Brasil não existe nenhuma cidade que proíbe formalmente com placas, por exemplo, do uso dos dispositivos de uso eletrônico também, né, de fumar. Então, a ideia é que Criciúma saia na vanguarda dessa discussão e que seja protagonista de um debate, sobretudo com a juventude, dos riscos do tabaco, mas principalmente dos riscos do tabaco utilizado, associado junto com esses dispositivos eletrônicos, que é um risco, vereador, que a gente não tem mais nem noção do que pode representar. O uso desses dispositivos, que muitos deles, a maioria deles são importados, não tem rastreamento, não se sabe o que tem dentro, já foi até identificado selênio em certos níveis, em certos dispositivos. Então, uma preocupação que cabe a essa casa também ter, e a ideia é que a gente possa, no próximo período, também implementar uma campanha permanente de prevenção do uso desse dispositivo. Obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 135/2025, de autoria do vereador Daniel Cipriano, que denomina a rua Clara Maria Reus. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui de forma especial a Gisele, que é a mãe da Clarinha, também a Maria Luciane, lá do Vida Ativa, a Mirella Naspolini, que foi a fisioterapeuta da Clarinha, o doutor Fuser, que também se manifestou através de ofício para o nosso gabinete, a Gláucia Barbosa, que é voluntária, a Patrícia, que é amiga da família, e também a Eliette Leopoldo, lá do Vida Ativa. Sejam muito bem-vindas à Casa do Povo. E aí eu estendo aqui o cumprimento também à vereadora Giovana Mondardo, que foi a dentista da Clarinha, né? E por que a gente vai nomear essa rua com o nome da Clarinha? Primeiro, porque a Clarinha ela é um milagre, né, que passou aqui pela terra. Ela já está imortalizada nos corações daquelas mulheres, mas agora esse poder legislativo, através do poder que nos é dado, vai instituir e imortalizar o nome desta menina em uma rua. Uma rua que é nova, ela foi aberta há pouco tempo, e por isso nós demoramos um pouco com o processo, porque faltava fazer todos os trâmites legais para que essa rua passasse a existir. A construtora Locks, que abriu essa rua ali no bairro Ceará, que é o bairro da menina, então ficou tudo assim, tudo veio muito em boa hora, né? E eu digo um milagre por quê? Porque a síndrome que a Clarinha tinha, ela era diagnosticada para viver entre 3 e 7 anos, e ela viveu 23. E esses 23 anos que ela viveu não foram à toa, não foi só simplesmente uma passagem, ela teve fatos marcantes aqui. Eu vou ler aqui uma cartinha que eu recebi da mãe dela, já que o nosso regimento não permite que ela venha fazer a leitura, então eu vou utilizar aqui a minha voz para fazer a leitura da cartinha que eu recebi da Gisele, que é a mãe da Clarinha. A Clara foi uma criança especial que, apesar de suas limitações, irradiava amor, alegria e esperança por onde passava. Sua vida foi breve, mas profundamente significativa, deixando marcas de ternura, coragem e fé em todos os que tiveram a graça de conhecê-la. Ela também deixou um legado concreto para as famílias. Graças à sua história, e em parceria com a nossa sempre lembrada e sempre vereadora Tati Teixeira, eles conquistaram o direito de que toda criança especial, sem limite de idade, possa ser, e eles continuam sendo atendidos, no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Isso foi uma conquista das duas, né? Da Tati e da Clarinha. Clarinha sempre foi um orgulho para mim, palavras da mãe, porque tudo na vida dela sempre foi um grande milagre, desde o atendimento no hospital infantil até o carrinho dela, que chamávamos carinhosamente de Ferrari, feito sob medida
para ela, na Flórida, e trazido ao Brasil por um soldado das Forças Especiais Antibomba dos Estados Unidos. A sua infância foi cercada de amigos e risadas, subindo e descendo o morrinho da nossa rua, com a Clara num skate improvisado, enquanto alguém a acompanhava e os amiguinhos corriam em volta, numa grande festa de alegria. Na adolescência, sua autoestima estava sempre em alta. Ela aprendeu que, em qualquer lugar, era também o lugar dela. Clarinha não falava, mas bastava um olhar para que entendêssemos tudo o que ela queria dizer, inclusive quando estava muito brava. A despedida dela foi um milagre de amor, um instante de paz em que Deus a acolheu ali no meu colo, onde sempre foi o seu lugar, diz a mãe. Além disso, Clara teve intensa participação na clínica Associação Vida Ativa, onde, mesmo diante das dificuldades, foi paciente e também voluntária, sempre empenhada em colaborar e contagiar a todos com a sua alegria. A denominação da rua com o nome de Clara Maria Reus não é apenas um gesto de lembrança, mas um reconhecimento público à importância de sua breve vida, mas de grande contribuição à comunidade. Por isso, eu peço que os amigos vereadores aprovem e que a gente possa, a partir deste 11/11/25, imortalizar o nome da pequena Clarinha. A gente até tinha algumas fotos, só que nós não conseguimos rodar aqui no nosso telão. Tá ali? Aí, ó, a Clarinha está ali no meio dos papais noéis, né? Algumas fotos que a gente recebeu. A foto está um pouquinho... Aí está ela de novo. E fica aqui, então, a nossa homenagem a essa menina que teve uma passagem breve, mas de grande importância aqui. Eu peço a aprovação deste projeto a todos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Nobres colegas vereadores, quem nos acompanha aqui, em especial a Gisele, toda a equipe que sempre atuou em parceria com essa mãezona, né? E cumprimentar de maneira muito especial o meu colega vereador Daniel. Nós tivemos um problema operacional no nosso gabinete, não conseguimos encaminhar, mas essa honraria eu faço questão de subir aqui. Fui dentista da Clara por algum tempo, né, Gi? Foi por um tempo, acho que alguns anos até, lá no Centro Especializado em Reabilitação. E quando eu conheci a Clara, eu posso dizer que eu não só aprendi a ser gente, ser profissional de saúde, mas eu ressignifiquei a forma com que eu enxergo a vida. E pelo teu olhar também, Gi. A forma de ver a vida, de ver o mundo, de alegria e de jogar a Clara para cima, de quantas vezes, né, pegamos ela no colo para atender ela na cadeira odontológica ou na cadeira dela mesma e por aí vai. Tivemos muitos bons encontros, sempre de memórias inesquecíveis. Não tenha dúvida disso. A Clara é certamente um dos maiores marcos também na minha vida, como uma figura, uma família que chega para abençoar e que chega de maneira muito inesquecível. Quero saudar mais uma vez o vereador, cumprimentá-lo e cumprimentar toda a tua família, Gi, em teu nome, toda a equipe, a Vida Ativa, que sempre foi muito presente na vida da Clara, e dizer que, para mim, foi uma honra ter sido dentista da Clara por tanto tempo, e foi um privilégio, posso dizer, tá? Viva a Clara. Um beijo. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Cipriano. Em nome da família, então, e dos amigos, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores por esta ação. Muito obrigado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Legislativo, PLC-PL 01/2025, de autoria da mesa diretora,
que altere o dispositivo da Lei Complementar 68/09 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e os pareceres das demais comissões permanentes foram dispensados, e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Esse presidente vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo. PLC EXE 014/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que acrescenta o anexo 17 do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 439, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de espaço público de propriedade do município de Criciúma e da outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 10/11/2025. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Colegas vereadores, tenho 2 recados para passar. Fomos convidados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para quarta-feira, dia 19, às 14 horas, aqui nesta casa, a apresentação do Código de Obras do município. Então, o convite se estende a todos os vereadores. Semana que vem, dia 19, às 14 horas. Perfeitamente, vereador. E também, no dia 13, reforçando a nossa comenda, a comenda legislativa, no Mampituba, às 19 horas, com certeza com a presença de todos os colegas vereadores e seus convidados e homenageados. E terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para a sessão secreta, de apreciação dos projetos de concessão de títulos honoríficos a ser realizado dentro de 5 minutos na sala da presidência. Uma boa noite a todos.